Querido Deus e eterno Pai, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de lermos e refletirmos na sua palavra. Te louvamos porque pela fé o Senhor conduz aquele que crê à tua presença. Neste momento, vamos refletir na sua palavra, ó Deus, em Hebreus, capítulo 4, os versos de 1 a 13. O título deste conteúdo, desse texto, é A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. Que cada um de nós possamos entender a palavra de Deus e assim descansar no Senhor, não por vista, mas por fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós ouvimos a leitura e na leitura fala a respeito do descanso que o ser humano precisa ter diante de Deus. O descanso que cada um precisa ter diante de Deus. Você e eu precisamos desse descanso.
mas o descanso diante de Deus só se dá mediante a fé. E por que mediante a fé? Porque ninguém diz a palavra do Senhor. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Olha o que diz o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Você e eu, nós precisamos buscar a Deus em toda a nossa caminhada, ou em toda a nossa existência, ou em toda a nossa vida. E no próprio livro de Hebreus, no verso 1, diz: o que é fé? Se você e eu não sabemos o que é fé, temos a oportunidade de, através da palavra de Deus, saber o que é fé, para que possamos nos aproximar dele de acordo com a recomendação que ele faz. Diz o verso 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo agora o que é o descanso de Deus. Eu não vejo, humanamente falando. Mas o Senhor diz: se eu quiser ver este descanso, eu preciso me aproximar dele. E como eu me aproximo dele? Se um dia me tornei separada deste Deus. Um dia. Por que me tornei separado? Porque a palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O profeta Isaías, em Isaías 59, verso 1 e 2, ele diz que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. O apóstolo João, em 1 João 1,9, apresenta a solução do homem se aproximar de Deus como? Confessando os pecados. Diz o apóstolo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí em 2 Crônicas 7,14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Você quer entrar no descanso de Deus? Isto só acontecerá pela fé. Como já disse, a fé é o firme fundamento. Você precisa ter a convicção do que o que Jesus fez foi para que você e eu tivéssemos vida eterna com Ele. E só tem vida eterna com Ele aquele que confessa os seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, crê que o Senhor Jesus lhe purifica dos seus pecados. Isaías, no capítulo 1, no verso 18, ele diz para nós o que acontece quando somos lavados no sangue do Cordeiro. O que é que ele vai trazer a nossa essência em Isaías? Capítulo 1, verso 18. Ele vai mostrar qual é a situação que o ser humano pecador, visto que a palavra diz que todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas a palavra nos ensina, e se você e eu recebemos por fé, isso nos acontece. A palavra nos ensina o seguinte, no verso 1:18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlates, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, se o Senhor afirma para nós o que acontece com aquele que por fé busca a face de Deus. Em se falando da escarlate, a cor retrata as mãos do povo, cheios de sangue, conforme o verso 15. Branco como a neve, apesar da terrível condição de Judá, o arrependimento traria perdão às pessoas e às comunidades, desse modo, desviando, pelo menos em parte, a ira de Deus. Quando queremos nos aproximar do Senhor, busquemos ao Senhor por fé, a fé em que Cristo fez tudo em o nosso favor. Por isso, é em Jesus que nós encontramos a razão da nossa existência. É que Jesus é o enviado de Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, em Jesus não há pecado. Podemos afirmar, como mostra a Bíblia de Genebra, a impecabilidade de Jesus. E aí vem a indagação. Por que era necessário que Jesus não tivesse pecado? Veja a resposta e a explicação dessa indagação, a impecabilidade de Jesus. Por que era necessário que Jesus não tivesse pecado? Por que era necessário? O Novo Testamento ensina repetidamente que Jesus não teve absolutamente nenhum pecado. João 8:46, 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15, Hebreus 7:26, 1 Pedro 2:22, 1 João 3:5, textos que você pode ler e ver. A palavra confirmando claramente quem é Jesus e que ele não pecou. A natureza moral de Jesus não estava sujeita aos efeitos da queda de Adão, como mostra lá em Gênesis capítulo 3, que descreve a respeito da queda de Adão. Sendo, portanto, semelhante à natureza de Adão, antes do seu pecado. Jesus é semelhante à natureza de Adão antes de Adão ter pecado. Jesus amava a lei de Deus e guardou-a perfeitamente. Amava o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Jesus precisava ser sem pecado por vários motivos. Em primeiro lugar, a impecabilidade de Jesus era necessária para que ele pudesse ser um substituto adequado para todos os pecadores ao morrer na cruz. Se não tivesse sido um cordeiro sem defeito e sem mácula, seu sangue não teria sido precioso, conforme 1 Pedro 1:19. Aos olhos de Deus, isso, se não fosse assim, não seria algo agradável a Deus. Só seria agradável a Deus se nele não existisse pecado, e verdadeiramente nele não existia o pecado. Nesse caso, Jesus teria precisado de um Salvador para si mesmo, e sua morte não poderia ter nos remido do julgamento eterno.
Sua perfeição o qualificou para ser o nosso sacrifício expiatório. Em segundo lugar, ao viver uma vida em conformidade ativa e absoluta com a lei de Deus, Jesus obteve o direito de se assentar no trono de Davi para sempre, conforme Salmo 89, 132, Mateus 1:1. Desse modo, ao reinar sobre tudo em nosso favor, Ele também garante a nossa salvação. Você quer ser salvo? Só através da pessoa de Cristo Jesus. Ele, o próprio Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Em terceiro lugar, a justiça ativa de Cristo torna os cristãos justificados diante de Deus. Além de serem perdoados de seus pecados pela expiação de Cristo, os cristãos também são feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Pois a justiça de Cristo lhes é imputada pela fé no Salvador. Por isso afirmamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é eu que estou dizendo, mas é o que a palavra diz em Hebreus 11:6. Quando os cristãos estão em Cristo, Deus o Pai os vê da mesma maneira como vê o seu Filho sem pecado. Em quarto lugar, Jesus enfrentou e venceu a tentação para se tornar nosso sumo sacerdote, compassivo diante do Pai nos lugares celestiais. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Isso significa que enfrentou todos os tipos de tentação que nós enfrentamos, mas não se entregou a nenhuma delas. Antes resistiu, mesmo em meio à agonia do Getsêmani e da cruz. Mateus capítulo 26, do verso 36 em diante, você vai ler e vai encontrar toda a explicação. Conforme também Marcos capítulo 14, do verso 32 em diante. A impecabilidade de Jesus diante da tentação fez dele o nosso sumo sacerdote, perfeitamente solidário, e garantiu seu direito de nos representar permanentemente diante do Pai. Conforme Hebreus capítulo 5, versos 9 e 10, capítulo 7, verso de 25 a capítulo 8, verso 13. Todas essas referências são referências que vão te dar respaldo de você ser fortalecido na fé, de você desejar o descanso de Deus e em Cristo Jesus você o encontrar. Você quem? Todo pecador, todo ser humano que se aproxima de Deus através da palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus. Você terá em Cristo Jesus, para a glória de Deus e regozijo do Senhor Jesus, você terá diante de Deus vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que você busque a face de Deus através da pessoa de Jesus, hoje e sempre. Amém.